Esse vídeo é o início de uma série de vídeos que eu vou trazer a respeito da separação, do divórcio, né? Dessa questão da identidade que muitas vezes fica fragmentada sem o outro. E que sim, é possível, né, você existir sem o parceiro ou a parceira, né? É possível se reconstruir, recomeçar, né? O foco desses vídeos serão exatamente para que este processo de separação, de divórcio, né, seja atravessado de alguma maneira com mais reflexão e até mesmo esperança num amanhã, né, nessa relação com você mesmo que você precisa reconstruir para que o outro saia deste lugar de totalidade. Quando o outro ocupa todos os espaços, né, tudo é só o outro, o parceiro ou a parceira, acaba que sim, vem esse tipo de coisa que a gente vem acompanhando, né, que o fim não é possível, não é tolerado, então tem finais trágicos, terríveis, e que falta essa reflexão. Muitas vezes, né, o que a gente vê é só comportamento, é só atitude, é só ação. Não há nenhum pensamento a respeito de como é esse atravessamento, né, atravessar crises, que é algo que a gente precisa. Então é isso, o vídeo começa agora. Existem perdas que não são só sobre o fim de um relacionamento, são sobre o fim de uma versão de nós mesmos. O divórcio não leva só o outro embora, leva junto sonhos, projetos, identidade e às vezes até o sentido de quem você achava que era. E aí surge algo difícil de admitir, a vontade de ferir, de culpar, de destruir o outro. Mas e se eu te disser que isso não é sobre o outro? É sobre uma dor muito mais profunda. Hoje a gente vai atravessar essa dor juntos, com a ajuda da psicanálise, para entender como se reconstruir sem se perder de si. Para Freud, toda perda importante exige um trabalho psíquico, o trabalho do luto, como eu já falei aqui no vídeo 49. Mas o divórcio tem algo particular. O objeto perdido ainda existe. Ele não morreu. E isso confunde o psiquismo, porque você perde alguém que continua vivendo, seguindo, talvez até sendo feliz sem você. E isso pode gerar revolta, obsessão, ressentimento e até um desejo de vingança, né? É muito comum a gente ver o que acontece aí, as notícias, né? São coisas terríveis, desastrosas, né? Aterrorizantes. E esse vídeo é para a gente pensar antes de agir e tentar lembrar que é possível se reconstruir, né? Para não ferir o outro, para não acabar com a sua reputação, quem você é, a sua dignidade. Tentar se acolher e reconstruir. Freud dizia: quando o luto não é elaborado, ele pode virar melancolia. E aí, em vez de sofrer pelo outro, você começa a perder a si mesmo. Melanie Klein nos ajuda a entender algo essencial. Nós não amamos de forma pura. Não é só amor, ternura, doçura, felicidade, paixão, amizade, né? Nós temos ali amor e ódio, né? Dentro de nós coexistem. Nós somos seres ambivalentes, né? Nós temos amor e ódio dentro de nós, né? Pulsões destrutivas e construtivas, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Na separação, isso aparece com força. Você pode amar muito o outro e ao mesmo tempo querer destruir. E Klein mostra que isso não significa que você seja uma pessoa má, né? Uma pessoa ruim. Isso significa que você está em conflito, um conflito interno. O problema não é sentir a raiva, né? O problema é quando você passa a agir, né? O seu comportamento a partir dela, né? A raiva sendo ali o motor, né? Que faz com que você faça coisas terríveis, que você possa de repente se perceber ali fora de si. Então agir, né? A partir dela. Se a raiva é a base de tudo,
as coisas não vão sair muito bem. Porque quando você tenta destruir o outro, na verdade, você está tentando destruir a dor dentro de você. Para Donald Winnicott, existe algo chamado falso self. E muitas vezes, dentro de um relacionamento, você vai se adaptando, você vai cedendo, se moldando, você vai se tornando aquilo que o outro queria que você fosse, né? Você constrói esse falso self, né, para caber no desejo do outro. E quando a relação acaba, surge uma pergunta silenciosa: quem sou eu sem o outro? E agora, quem sou eu? Porque é como se a tua identidade estivesse ligada, né, ao parceiro. É difícil conseguir se perceber sendo você mesmo. Por isso que é tão importante manter, de certa forma, numa relação, a sua individualidade, né? O seu jeito de ser. Por mais que você tenha assim que ceder uma coisa ou outra, você vai se adaptando, o convívio, mas você não pode deixar de ser você, né? Quando isso acontece, você está ali, né, atuando através de um falso self e você se perde de si. Então, quem era você antes de casar, antes de namorar? Né? Quem era você criança, você adolescente? O que importava antes para você? Quando vem essa pergunta, quem sou eu sem o outro? É aí que aparece o vazio. Mas esse vazio não é só dor, ele também é um espaço. Me lembrou até aquele kanji que se chama Ma, o espaço no tempo, né? Aquele vazio, mas tem também várias interpretações sobre esse kanji, que é um espaço para contemplação até mesmo, um espaço necessário, um espaço para existir de verdade. Muitas vezes é até pela primeira vez que você tem esse momento, nesse espaço vazio e essa oportunidade de voltar para si mesmo, né? De se reconhecer, se reconstruir, se redescobrir. Heinz Kohut traz uma chave fundamental. Nós precisamos do outro para nos sentir inteiros. Os parceiros muitas vezes funcionam como um espelho de validação, né, de reconhecimento, né? Valida, reconhece, sustenta a nossa autoestima. E quando esse espelho vai embora, você se sente fragmentado. Mas a reconstrução começa quando você deixa de buscar esse reflexo de fora, né, esse olhar do outro, e começa a construir isso dentro de você. Então essa validação começa a vir de você mesmo. Você começa a se reconhecer como alguém que vale a pena, como alguém que pode recomeçar, que tem qualidades, né? Você começa a se validar. Não é um processo rápido, não é fácil, mas é possível, né? Você voltar a ser ali um sujeito desejante, né? Você partir para um movimento de desejar e se permitir ser desejado outra vez, né? Por outra pessoa, a sua vida em movimento. Não é fácil, mas você vai caminhar para uma reconstrução de si. Talvez o ponto mais difícil seja esse, né? Como eu vou lidar com a dor sem transformá-la em um ataque ao outro, né? Como a gente vê nas notícias, né, diariamente, feminicídio e tantas outras coisas acontecendo, né? É importante pensar em alguns caminhos. Você precisa nomear o que você sente: raiva, tristeza, rejeição. Tudo isso num processo terapêutico, né? É importante você buscar ajuda para nomear suas dores, seus sentimentos, porque a dor, quando ela ganha verbo, né? Quando ela é nomeada, quando ela vai para a linguagem, ela deixa de ser uma dor e ela vira um sofrimento. O sofrimento é o que você consegue falar, né? Você consegue falar sobre aquilo. Aceitar que o outro não é responsável por tudo, né? A relação é feita 50-50, né? Eu lembro que eu tinha uma professora que ela sempre dizia: quando um vai embora, né, alguém também mandou este um embora. De alguma forma, indiretamente, inconscientemente, tem um trabalho, uma dinâmica do casal, que algo aconteceu, algo se rompeu, e não é culpa só de um, né? Não é responsabilidade só de uma pessoa.
o relacionamento é responsabilidade dos dois. Entender que o fim não apaga o que existiu. Quer dizer, você não vai apagar as coisas boas que vocês construíram, né, a sua história, às vezes, muitas vezes, né, seus filhos. Existe um legado da relação, né, um legado, algo foi construído, né, e essas coisas não vão deixar de existir, até mesmo as lembranças, né, elas podem ficar para um outro momento, que você consiga pensar nisso sem machucar, sem doer, vai ser uma saudade bonita. Mas o mais importante nesse processo de separação, de divórcio, é que você volte para si, que você consiga retirar o outro dessa totalidade, porque a totalidade quer dizer que o outro é total, o outro ocupa todos os espaços da sua mente, do seu coração, e é essa totalidade que adoece. Você precisa tentar lembrar que o outro não ocupa todos os espaços. Você tem sua família, seu trabalho, seus amigos, às vezes seus filhos, né? Ampliar o olhar para que você consiga retirar o outro deste lugar de totalidade, né? Esse é um tipo de movimento que liberta, né? Porque você começa a perceber a vida de uma forma mais realista e volta, né, a enxergar, né, ampliando o seu olhar, volta a perceber as presenças, né, quem faz parte da sua vida, né? Não é só o parceiro ou a parceira, você consegue ir retirando aos poucos deste lugar de totalidade. Tem essa questão da capacidade de estar a sós, né, que o Winnicott fala sobre isso também, que é quando a gente aprende a brincar sozinho, né? Às vezes a gente olha para trás para ver se a mãe está lá ainda, a gente confirma presenças por perto, mas a gente já consegue brincar sozinho, a capacidade de estar a sós, né? Isso significa o quê, né? A maturidade, amadurecimento egóico. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de sim, eu ainda existo, né? Eu ainda estou aqui, você pode ir, mas eu vou continuar a minha vida, eu vou seguir, eu vou me levantar da queda. Por mais difícil que seja, vou me levantar da queda. Por mais que ninguém acredite, eu vou, porque eu acredito em mim. Porque eu vou me dar essa segunda chance, né, de reconstruir a minha vida e devolver para o meu próprio eu o prazer de viver, encontrar alegria na vida. O que me fazia feliz antes, né? Antes de ter um relacionamento, quais que eram os meus hobbies, os meus gostos, né? O que eu mudei, o que eu deixei de ser, o que eu preciso voltar a ser. Na Daisen Análise, eu lembro que tinha um professor que ele falava voltar às coisas mesmas, quer dizer, o que era bom antes, o que te fazia bem antes. É importante relembrar a própria jornada, o próprio percurso, a própria história, para você lembrar quem você é. Lembrar do que ficou pelo caminho, o que é possível reconstruir, o que eu posso construir daqui para frente, né? A partir daqui eu vou fazer algo diferente, eu vou me reconstruir. Porque a gente não quer manter ninguém obrigado ao nosso lado, né? Não se trata disso. Porque o que a gente quer é algo verdadeiro, né? Espontâneo, não algo forçado. Então, nesse vídeo eu fico por aqui. Se fez sentido para você, ou se você acha que faria sentido para alguém que você conhece, que está passando por esse momento de divórcio, né? Tirar o outro do foco é importante, né? Tirar, né, a obsessão pelo parceiro, pela parceira, ex-parceiro, ex-parceira, né? E voltar a pensar em si é o melhor caminho. Lembrar que você não precisa do outro para existir, né? A sua identidade vem antes da relação. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.